Boa tarde a todos, que a paz do Senhor reine no lar de cada um de vocês, é o que eu desejo nessa tarde. Hoje, o tema que eu escolhi é perseverança. Por que eu escolhi esse tema hoje? Porque um dia, há umas 2 semanas, eu ouvi um pregador falando que a igreja dele é a igreja de Deus, porque ela foi a igreja que foi fundada pelos apóstolos. As outras foram todas fundadas por homens, mulheres aqui da terra, mas a dele foi fundada pelos apóstolos. Mas eu faço uma pergunta: a igreja que foi fundada pelos apóstolos, ela até hoje, ela permanece na doutrina dos apóstolos ou ela mudou alguma coisa? Hoje, então por isso hoje nós vamos ver um pouco das doutrinas dos apóstolos, né? Qual era a doutrina dos apóstolos? A primeira doutrina dos apóstolos, nós vamos ler aqui primeiro em Atos capítulo 2, versículo 42. Aqui está escrito assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então aqui, né, a primeira doutrina dos apóstolos aqui era a comunhão deles, né? Eles viviam unânime, né? Viviam unidos, eles perseveravam na doutrina, eles permaneciam na doutrina. Conforme ia batizando as pessoas, eles iam seguindo a doutrina dos apóstolos, né? Eles não mudavam nada. Então, essa é a primeira doutrina, né? Que eles permaneciam na doutrina dos apóstolos. Agora, a segunda doutrina dos apóstolos que eles pregavam era o arrependimento. Porque sem arrependimento nós sabemos que não tem salvação, né? Então, eles pregavam o arrependimento dos pecados, né? Para que eles herdassem a vida eterna, né? Porque sem arrependimento não tem vida eterna. Agora, qual é o segundo? A segunda doutrina dos apóstolos é o Espírito Santo. Ali em Joel, né? Joel 2, ali está escrito, Joel 2, versículo 28, está escrito: e acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Então, a terceira doutrina dos apóstolos era o Espírito Santo, né? Que Jesus prometeu, né? Que ele enviaria um Consolador. Então, essa doutrina foi a terceira doutrina dos apóstolos, né? Que o Espírito Santo viria para nos guiar na verdade, para nos mostrar o caminho, né? E essa doutrina, ela vai até que Jesus volte, né? Agora, qual é a quarta doutrina do Espírito Santo? A quarta doutrina do Espírito Santo é a pregação. Porque nós sabíamos que a partir do momento que eles recebiam o Espírito Santo, eles saíam a pregar, né? Eles saíam a pregar para todas as nações, para toda a tribo e língua, né? E nós sabemos que Pedro, o apóstolo Pedro, em um dia, em uma pregação, ele converteu 3.000 pessoas, né? Então, com o poder do Espírito Santo, como eles ficavam cheios do Espírito Santo, né? Eles recebiam poder para converter as pessoas ao caminho de Cristo, né? Então essa foi a quarta doutrina dos apóstolos. Agora a quinta doutrina dos apóstolos é a ressurreição. Os apóstolos pregavam a ressurreição porque os judeus, aquele povo de Roma lá, o pessoal de Roma, eles não acreditavam na ressurreição. É tanto que quando Jesus ressuscitou, eles não acreditavam, eles falavam que roubaram o corpo de Jesus, né? Mas nós sabemos que Jesus ressuscitou e essa pregação também nós temos que pregar até o dia da volta de Jesus. Agora a sexta doutrina é a renúncia. Todos nós sabemos que não existe
conversão sem renúncia, né? Se uma pessoa converteu, se a pessoa diz que aceitou a Cristo, ela tem que ter renúncia na vida dela, né? Ela tem que renunciar, assim como Paulo. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Paulo renunciou, né? Paulo não se importou com o que vinha acontecer com ele, assim como Estevão também, né? Nós sabemos que Estevão morreu pela causa de Deus, e nós sabemos que Estevão morreu feliz, cantando, né? E porque ele estava pronto, ele renunciou o eu. Né? Para nós servir a Cristo, nós temos que renunciar o eu, assim como Paulo e Estevão. Agora, a sexta doutrina é a salvação. Não, é a sétima, né? Sétima doutrina é a salvação. Os apóstolos também, eles pregaram essa doutrina porque os judeus da época, eles acreditavam que a salvação era só para eles, né? Mas nós sabemos que Jesus veio trazer salvação para toda a humanidade. Então, os discípulos pregavam a salvação, e essa doutrina da salvação tem que ser pregada até o fim do mundo, né? Até quando Jesus voltar. Agora nós vamos para a oitava doutrina. A oitava doutrina é a doutrina da igreja. A doutrina da igreja começou com o apóstolo Pedro, né? Que nós sabemos que Pedro foi o primeiro pastor, né? Da igreja dos apóstolos, da igreja de Deus. E então, nós devemos seguir a doutrina de Pedro, que Pedro e os outros apóstolos pregaram lá no princípio, até o fim. Aquela doutrina que eles pregou, nós não podemos mudar, nem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Nós temos que seguir exatamente como eles ensinou, né? Porque nós sabemos que eles foram homens que andaram com Deus, só eles sabem o que Deus quer de nós. Então, nós temos que seguir a doutrina de Pedro, né? Mas seguir a de Pedro, não a da igreja, a doutrina de Pedro. Porque Pedro, ele representa a igreja de Cristo, porque Cristo entregou as ovelhas para ele conduzi-las, né? Mas não a placa da igreja, né? É a pessoa de Pedro, como ele vivia. Nós sabemos que Pedro teve altos e baixos, né? Mas sempre que ele caía, ele se arrependia e voltava para Cristo, assim como nós, né? Porque se nós se arrependermos, se não houvesse arrependimento, nós estaríamos perdidos, porque nós pecamos todo dia, assim como Pedro pecou, né? Mas Deus deixou Pedro como responsável pela igreja para que nós pudéssemos ter esperança na hora que nós pecássemos. Agora, a nona doutrina é confessar os pecados. Os apóstolos também, né? Eles ensinaram que se nós irmos a Deus, a Jesus, pedir perdão pelo nosso pecado, Ele é justo em nos perdoar, né? Nós temos que ir direto a Ele, né? Nós não podemos ir por intermédio, não pode ter intermediário entre Ele, porque Jesus, né, é o nosso advogado, então só Ele é digno de levar o nosso perdão a Deus, né? Porque foi Ele que derramou sangue na cruz para nos salvar. Então nós devemos a Ele, né? A obrigação de pedir, né? Para levar o nosso pedido a Deus. Agora, a 10ª doutrina de Deus, dos apóstolos, é a graça. Todos nós sabemos que a graça veio por causa das nossas transgressões, né? Mas transgressão do quê? A graça veio por causa de qual transgressão? Nós vamos ver aqui em 1 João, capítulo 3, versículo 4. Ali nós vamos ver o porquê que a graça, né? O porquê da graça. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, nós sabemos que a lei de Deus, ela
ela foi dada lá no Sinai e ela vai permanecer para sempre, né? Tanto aqui na terra como no céu. Porque nós sabemos que a lei aqui da terra foi uma cópia da lei de Deus que está no céu, né? Então a graça, ela veio por causa da transgressão da lei. Porque se não houvesse graça, nós estaríamos perdidos, né? Através do sangue de Cristo, né? Ele tem o poder de perdoar os nossos pecados. E através dele perdoar o nosso pecado, nós estamos recebendo a graça, né? Que ele nos deu ali na cruz do Calvário. Que eu e você possamos estar recebendo essa graça, nos arrependendo, nos preparando para o Espírito Santo, pregando o Evangelho da ressurreição, da renúncia, da salvação, para que um dia nós possamos todos juntos ir morar no lugar que Cristo foi preparar para nós, porque está muito em breve o dia que Ele virá nos buscar. Gostaria que você estivesse deixando seu like, compartilhando com seus amigos, seus parentes, para que essa mensagem seja levada a todas as pessoas, porque Jesus está vindo muito em breve e se nós não levou, Deus vai cobrar de nós, né? Porque se nós ouvimos, nós temos que levar para outras pessoas. Esse é o meu desejo para mim e vocês nesta tarde. Amém.